Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias deste sábado. Vamos aqui falar muito sobre o nosso gigante da colina. Bom, nesses 2 últimos dias fiquei um pouco ausente aqui no YouTube, né? Fui aproveitar o feriado para ver a família, dar uma relaxada, uma desacelerada também, né? Porque vem aqui numa pegada no canal de praticamente 2 vídeos por dia há 3 anos, sem parar, sem feriado, sem domingo. Então, nesse feriado decidi dar uma desacelerada, mas agora vamos voltar com tudo aqui para falar de Vasco e atualizar aí as informações do nosso gigante da colina. A gente vai falar sobre o Medel, que será julgado na quinta-feira por conta da expulsão contra o Santos e pode trazer problemas aí ao Vasco. Vamos falar sobre o jogo contra o Fortaleza, né? Ingressos esgotados, como a gente já imaginava que aconteceria. Vamos escutar aqui o Maicon, o zagueiro Maicon, que vai ser titular nesse jogo contra o Fortaleza, falando sobre a recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro e também sobre o momento dele, né, vestindo a camisa do Vasco. E também falaremos aqui sobre o Rossi, porque o Vasco já está ali estudando, né, a renovação de contrato do atacante. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da FUT Fanatics e tá aparecendo aí na sua tela essa camisa e você já tá vendo que o precinho tá camarada, né? Tem o patch do Roberto Dinamite, tudo para ficar ainda mais bonita, ainda mais especial. E você pode comprar com 10% de desconto utilizando o cupom MACHÃO10. O cupom MACHÃO10 te dá 10% de desconto nesse produto e em todos os produtos do Vasco lá no site da FUT Fanatics, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, o Vasco no dia 18 encara o Fortaleza em São Januário. Dia 18 é quarta-feira, né? E os ingressos para essa partida já esgotaram. A gente já imaginava que isso fosse acontecer, né? Ontem mesmo os ingressos acabaram. Todo jogo do Vasco em São Januário é assim. Os ingressos esgotam no mesmo dia. Então teremos aí São Januário mais uma vez lotado para receber o time do Vasco da Gama. E o Vasco que vai precisar muito, né, dessa vitória aí contra o Fortaleza. O Vasco que vai estar desfalcado do Paulinho e também do Medel. A tendência é que jogue o Maicon e na vaga ali do Paulinho tem a dúvida. Pode jogar o Marlon Gomes, pode jogar o Payet, enfim. A gente vai descobrir mesmo só durante a semana aí com as informações do treinamento do Ramon Dias. Mas jogo para vencer ou vencer, né? O Vasco já vem de um tropeço aí em São Januário, o empate em 0-0 com São Paulo. O Vasco voltou para a zona do rebaixamento e agora tem que começar a caminhar para sair de novo e tem que vencer o Fortaleza. Enfim, mais uma vez terá apoio total do seu torcedor para fazer diferença e buscar esses 3 pontos. Bom, vamos falar aqui de uma notícia preocupante agora, que é sobre o Medel. O Medel que não vai jogar, né, a partida contra o Fortaleza por conta de estar convocado para a seleção chilena. O Vasco foi prejudicado aí nessa questão da data FIFA, né? Porque o Medel joga no dia 17 pelo Chile e dia 18 tem o jogo do Vasco contra o Fortaleza. Obviamente não vai dar tempo do Medel jogar, ele está fora desse jogo. Porém, o Vasco pode ter outro problema com o Medel, que é uma suspensão. O chileno foi denunciado e será julgado pela expulsão na derrota contra o Santos, que aconteceu no começo de outubro. Na ocasião, lá na Vila Belmiro, o Medel acabou perdendo um pouco a cabeça ali naquele lance do Soteldo e foi expulso por empurrar, né, os jogadores do Santos ali, especialmente o Lucas Lima. A informação é que o Medel será julgado no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em praticar agressão física durante a partida. Nesse item do código, o Medel poderia pegar uma suspensão ali de 4 a 12 jogos, mas no caso do Medel não foi uma agressão física, né? Foi um empurrão. E muito provavelmente ele vai ser enquadrado, então, no artigo 250, que fala em empurrar assintosamente o adversário. E com isso a suspensão ficaria de 1 a 3 partidas, o que provavelmente será onde ele vai ser julgado e vai pegar, né, a sua pena. O julgamento está marcado para a próxima quinta-feira, dia 19 de agosto. O correto seria o Medel não pegar punição nenhuma, né, pegar só um jogo já cumprido. Mas
se tratando de Vasco, né, a gente não duvida de nada. O Jair, por exemplo, pegou mais um jogo, né? O Vasco até conseguiu um efeito suspensivo para o atleta. Mas, enfim, vamos aguardar e vamos torcer para que o Medel não pegue nenhuma partida além da que ele já cumpriu. Bom, e agora a gente fala aqui sobre o atacante Rossi. Rossi que deve retornar nesse jogo aí contra o Fortaleza, mas a informação aqui é sobre outra coisa. A fonte é o portal Itatiaia, que fala sobre a renovação, né, do atacante Rossi para 2024. Jogador que chegou e está muito bem, né, com a camisa do Vasco, até se lesionar, estava fazendo muita diferença aí no time vascaíno. E a informação é que o Rossi deve sim permanecer para 2024 no Vasco. No contrato do Rossi tem uma cláusula que, caso o Vasco permaneça na Série A de 2024, o contrato dele é renovado automaticamente. Porém, mesmo se acontecer a tragédia do rebaixamento, se o Vasco for rebaixado, o Rossi deve permanecer e deve renovar o seu contrato. Mas o Vasco ficando na Série A, o Rossi já tem renovação automática, né, para o ano que vem. E é isso que vai acontecer, né? O Vasco vai ficar na Série A e o Rossi vai ficar no Vasco. Para encerrar esse vídeo, a gente vai escutar o Maicon. O zagueiro Maicon deu entrevista coletiva ontem e falou sobre a união do grupo do Vasco, a disputa pela titularidade, né? Ele está disputando a vaga agora com o Medel e também com o Léo. E falou também sobre ter conseguido ganhar a confiança do treinador Ramon Dias. Confira. Boa tarde. Como você acabou de referir, quando eu tive a reunião com o Paulo, deixei bem claro que a minha intenção de vir para o Vasco era somente de somar, queira jogando ou não. A gente tem que ter o máximo de responsabilidade e o máximo de profissionalismo possível. Em todos os lugares onde eu tive, eu sempre fui um profissional ao extremo. Eu costumo dizer que eu não sou um jogador de futebol, sou um atleta, sou muito dedicado naquilo que eu faço. Eu tenho muito compromisso nas coisas a qual confiaram em mim. Então, quando a gente chegou na primeira entrevista que nós tivemos aqui, eu peguei o Vasco que tinha 9 pontos. Hoje a história é totalmente diferente. Naquela época, muitos de fora davam o Vasco como já rebaixado. Hoje a gente vê que já estamos, infelizmente, ainda na zona de rebaixamento, mas temos uma margem grande pela frente aí positiva. Eu acredito que o Vasco tem condições de sair, trabalhando dia a dia, dia após dia, para que a gente consiga tirar o Vasco dessa situação, que a gente sabe que um grande clube com uma torcida tão grande como o Vasco não merece estar nessa situação. E nós demos uma volta tão grande por cima e eu acredito que a gente tem 12 finais pela frente e o Vasco tem tudo para conseguir resultados positivos para a gente tirar o Vasco dessa situação. A respeito da minha chegada, eu acredito que, como eu sempre falei, em todos os lugares onde eu tive, nos últimos anos eu sempre joguei, sempre tive no 11 inicial. Mas assim, é claro que ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de ficar no banco. Mas o meu profissionalismo está acima de tudo. Eu tenho que trabalhar o meu máximo. A minha entrega tem que ser ainda maior para que eu consiga provar para o nosso professor que eu tenho condições de jogar. E eu vou estar sempre numa briga sadia com o Medel, tanto o Medel quanto o Léo, para que a oportunidade venha e eu venha aproveitar da melhor maneira possível. Não gosto de ficar no banco, ninguém gosta de ficar no banco, nenhum profissional gosta de ficar de fora, mas a briga aqui interna aqui é uma briga sadia e tanto um quanto o outro tem condições de jogar e eu acredito que eu posso também e tenho condições de jogar. Mostrei que eu tenho condições e vou trabalhar ainda mais para que o professor ainda mais, cada dia mais, possa depositar confiança em mim. Maicon também fala da mudança de mentalidade do Vasco desde que Ramon Dias chegou. Na verdade, quando o professor chegou, a gente pegou o Vasco numa situação muito difícil. Ele não somente tinha que tirar o Vasco da situação a qual estávamos, como ele deveria recuperar a confiança de todos os jogadores. Acho que todo jogador, todo ser humano, quando ele perde um pouco a confiança nele, é difícil trabalhar. Ele conseguiu recuperar a confiança do jogador. Como eu sempre digo, eu sei quem eu sou, independente do momento a qual eu estou vivendo, eu sempre vou confiar no meu potencial. E ele foi uma pessoa a qual confiou no potencial de todos os jogadores. E ele conseguiu extrair o melhor de cada jogador para que a gente pudesse sair daquela situação. No segundo turno, o Vasco, se eu não me engano, é o 4º colocado no segundo turno. Então mostra que a gente deu uma ligeira volta por cima. É claro que temos muitos jogos pela frente, a gente tem muito ainda para fazer, para que a gente consiga tirar de vez o Vasco dessa situação. Mas o trabalho tem sido, a gente tem crescido dia após dia, a gente tem mentalizado dia após dia quão grande o Vasco é, e eu acredito que nesses 12 jogos aí a gente vai conseguir tirar o Vasco dessa situação.
Então tá aí, esse foi o zagueiro Maicon e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.